Alô amigos, alô amigas, é o Arsênio Tardivo e você entrando no ar com mais um vídeo aqui nesse podcast, trazendo sempre pessoas interessantes, sempre mostrando trabalhos dos profissionais aqui da nossa cidade e de outros estados e sempre tratando de assuntos dos mais variados temas. É o Arsênio Tardivo e você, nosso podcast que vai ao ar várias vezes seguidas aí na semana, né? Muito obrigado a todos pela audiência, você que está na sua casa aí, compartilhe com outras pessoas. Também outra coisa, muito importante, coloque aí na sua Smart TV, no seu notebook, no seu celular e peça para todo mundo assistir aí na sua casa aí que eu vou ficar feliz. E o meu telefone de contato é 11 99465 9382. O nosso podcast de hoje está sendo gravado aqui na cidade de Guarulhos, nossa grande cidade de Guarulhos. Estamos aí na época do Super Mundial de Clubes, uma época muito fantástica para os brasileiros. E hoje eu tenho a honra de receber aqui já pela terceira vez, se não me engano, ele tem que sempre vir porque dá audiência. Ele que é escritor e um grande professor, Carlos Barreto. Tudo bem, Carlos? Opa, tudo bem, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês e por estar participando mais uma vez do Arsênio Tardivo e você. E bora lá. Beleza, vamos fazer umas perguntinhas aqui. A gente pesquisa, assim, quando o entrevistado vem até aqui, a gente faz uma análise primeiro das questões, do que a pessoa faz e tal, e a gente prepara as perguntas. Outra coisa, Carlos Barreto, professor, escritor, você que é uma pessoa aí do ramo de muitas atividades na cidade, como você vê a violência contra o professor e como isso afeta a educação, Barreto? Então, vamos pegar um exemplo bem simples. No estado de São Paulo são 190 mil professores. 109 mil estão na ativas. E nos últimos anos, mais da metade desses professores já experimentaram algum tipo de violência. Incrível. Só para fazer comparação, no Paraná, são feitos nos últimos 9 meses, nos últimos 9 anos, melhor, 7.500 boletins de ocorrência. Distrito Federal, a violência alcança 97% dos professores. Santa Catarina é o lugar que tem um sistema estruturado de monitoramento e prevenção disso. Rio de Janeiro e Minas, aí a gente nem fala, apesar que Minas está trabalhando nisso, mas ainda está muito devagar. Em resumo, São Paulo apresenta uma violência crescente, apresenta uma violência ascendente, progressiva e não tem luz no fim do túnel. Paraná, como números absolutos, guardadas as proporções, é disparado uma das que tem o maior índice de violência contra o professor. O Distrito Federal, a violência ela está absurda, são 97% dos professores já tiveram algum tipo de violência. Santa Catarina, de todos os estados, é o estado que mais tem políticas proativas, longe ainda do ideal, mas é o que mais tem política. A violência nacional, tanto verbal quanto física, ela está generalizada. Os problemas disso são o síndrome de burnout e tantas outras coisas que afastam o professor da sala de aula. Então, eu vejo, como você perguntou como é que eu vejo isso de forma muito preocupante. Está na hora da gente parar, não pode ser normal o que está acontecendo. Nós não podemos achar normal o que está acontecendo. Beleza, e nem pode também, né? Onde vai parar? Agora, mais uma perguntinha aqui, ó. Os professores, Barreto, eles estão preparados para enfrentar os problemas emocionais numa situação dessa? Não. A resposta poderia ser simplesmente não e já mataria isso, mas é um pouco mais preocupante. E por que não? A formação inicial é pouco voltada nas competências emocionais. Você não vê competências emocionais na formação de um professor e nenhum tipo de disciplina. Não há disciplinas focadas no desenvolvimento emocional do professor. Então a gente tem um problema grave aí. A ausência de suporte psicológico nas escolas. Quando tem para o aluno, não para o professor. Alta pressão e sobrecarga gera esgotamento, mas a alta pressão e sobrecarga ela está ligada ao quê? A demanda burocrática, salas superlotadas, inclusões sociais
E aí eu quero fazer um adendo, porque senão vão falar que eu sou contra a inclusão. Não é isso. Se a gente levar duas pessoas, uma com o pé quebrado e uma com doença pulmonar no médico ao mesmo tempo, ele vai conseguir atender os dois ao mesmo tempo? Não vai, né? Não vai. Agora imagina isso dentro de sala de aula com 30 alunos e você colocar 4, 5 crianças com necessidades especiais. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não é só a classe superlotada, precisa haver dentro desse processo, e vocês entrevistaram aqui, você entrevistou a Vivi Macedo e ela coloca isso muito bem, a presença em sala de aula para dizer que está fazendo inclusão social de crianças atípicas não é inclusão social. É uma aberração que estão fazendo com a educação e principalmente com a educação dessas crianças. Você junta tudo isso aí, você ainda tem o despreparo para lidar com as demandas emocionais do aluno. E os professores são frequentemente colocados em escola como um aparelho de escuta dos problemas sociais, familiares, psicológicos. E ter a formação ou ferramentas adequadas para isso é fundamental. Você junta tudo isso ainda com os dados que reforçam isso. Vou dar um exemplo, vai. A pesquisa do Instituto Península de 2021 revelou que 88% dos professores brasileiros se sentem sobrecarregados emocionalmente. Meu Deus. 88% dos brasileiros. Isso agora, 2021. A gente está em 2025, já faz 4 anos isso. E aí essa sobrecarga aumenta. A revista Nova Escola, em 2022, ela colocou que 61% dos professores afirmam que nunca receberam nenhum tipo de formação de saúde emocional. E aqui eu quero dizer uma coisa. Eu trabalho com desenvolvimento humano desde 2020, com o PNL, focado em professores desde 2018. Escrevi 2 livros, estou escrevendo o 3º livro sobre educação. E todo momento a gente vive levando para as escolas condições de trabalhar isso. Foi desenvolvido até o curso Practitioner Educacional, que é o básico do básico de programação neurolinguística, para o professor ter condições de assimilar todos esses problemas sociais e direcionar o seu trabalho. E isso foi encaminhado para a SEDUC. A SEDUC sempre devolve: não, nós temos um núcleo disso, mas você vai atrás do núcleo, nunca tem uma resposta. A Organização Mundial de Saúde, para se ter uma ideia, ela já aponta como síndrome de Mornau como uma pandemia no meio educacional. Ou seja, era para nós estarmos olhando isso aí com muito mais cuidado, com muito mais preocupação. E, no entanto, a gente está achando normal, né? Com isso, o impacto na educação, que é o que você perguntou. Aumento do adoecimento mental dos professores, que causa ansiedade, depressão, estresse, redução do engajamento e a qualidade da prática pedagógica. E a gente tem que lembrar que a prática pedagógica é a principal ferramenta. Crescimento de evasão profissional. Muitos alunos desistem da carreira. Só para se ter uma ideia, está previsto que nos próximos 10 anos não vai ter professores. Alguns estudos já apontam que a falta de professor, que hoje já é de 40 mil na rede pública, vai ser muito maior nos próximos 10 anos. A relação frágil entre professor e aluno dificulta um processo de aprendizagem e convivência. Essa relação frágil aqui, a gente pode colocar o que a SEDUC aqui em São Paulo fez, a Prefeitura de São Paulo também fez, a avaliação 360. O aluno, e aí eu quero fazer um parênteses, né? O aluno vai avaliar o professor. Como que ele vai avaliar o professor? O professor avaliar o aluno tem um monte de métodos pedagógicos e ferramentas pedagógicas para que isso aconteça. Agora, como que o aluno vai... Eu te dei nota baixa, ou questionei a tua participação, fiz com que você participasse disso de forma mais intensa. Qual é a nota que você vai me dar? Baixa. Então, qual é o critério? Então, tudo isso leva a educação para um lugar que é difícil de se ver, né? E o que é necessário fazer? Incluir disciplinas socioemocionais, criar programas permanentes de apoio psicológico ao professor, oferecer formação continuada, e a formação continuada para o professor é fundamental. E a gente não vem vendo isso junto dos governos que tem por aí. É incrível.
E outra coisa, o professor Barreto, mas quando realmente começou os problemas de violência nas escolas? A gente precisa dar professores, professores. A gente precisa dar um passo atrás aí e entender uma linha do tempo. Nos anos 80, tem as primeiras discussões sobre indisciplina, desrespeito e dificuldade de convivência escolar. Estou falando anos 80, a gente terminou a nossa ditadura, ou regime militar, como alguns chamam, em 84. Final dos anos 80, a gente começa a ter problema de disciplina em sala de aula. Na década de 90, isso quer dizer que em 88 tivemos a Constituição, e de lá para cá isso se agravou. Na década de 90, as escolas começaram a perceber o aumento da situação da violência, e aí não tem direita ou esquerda, é um fato. No final da década no início da década de 90, isso começou a acontecer e virou uma coisa meio que estrutural nas escolas. A gente precisa lembrar de uma coisa: o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele surge em julho de 1990. Então, uma coisa que era para proteger crianças abandonadas acabou virando uma ferramenta que hoje é utilizada de forma muito errada por juízes, desembargadores e toda a rede social de proteção à criança, inclusive contra a própria educação. A LDB, a nova LDB, é de 96. Então, também na década de 90. Na década de 2000, houve aumento expressivo dos registros da violência contra o professor. Olha o que a gente tem. Final da década de 80, Constituição 88. Década de 90, as escolas percebem a violência. Década de 90 também, início, o ECA. Em 96, a LDB, a que se chamou a nova LDB, que já não é mais nova. Em 2000, tem um aumento expressivo da violência contra o professor. Em 2010, em diante, os casos de violência física e até atentados ganharam repercussão social. A mídia ganhou isso. A lei da palmada, a gente não pode esquecer também, que é de 2000 e julho de 2014, a lei da palmada. Então a gente tem um monte de coisa acontecendo que vai trazendo essas estruturas. Após pandemia 2020-2025, houve aumento das agressões, principalmente as agressões psicológicas. Em 2024, agora, ano passado, finalzinho do ano passado, nós tivemos a alteração da LDB e teve 3 leis que alteraram. Na prática, tirar os conteúdos pedagógicos da base da discussão e colocar o conteúdo de inclusão LGBTQ+, LGBTQIA+, inclusões sociais, movimentos sem termo, e tirar os conteúdos pedagógicos. E dentro de tudo isso, ainda não falei que teve também a história da progressão continuada. Você tirou o mérito. Quando a gente fala de meritocracia, o pessoal, não, é porque é regime militar. Não, não é isso. É você ficar satisfeito com a sua conquista. Quando você tira isso de um adolescente, quando você tira isso de uma criança, ela perde caminhos essenciais. E aí a gente vai entrar na neurociência, na neuropsicopedagogia, que são outras coisas para serem discutidas. Então não é uma coisa que começou agora. Ela vem muito tempo. De muito tempo. Perfeito. E outra coisa, professor, por que a violência cresceu tanto nos últimos anos nas escolas? A gente pega todo esse contexto que eu acabei de falar agora. Aí você tem a destruição familiar e social, fragilidade da autoridade do professor, sem apoio institucional adequado, falta de políticas eficazes de convivência escolar, avanço das tecnologias e do cyberbullying, a desvalorização do profissional, o que gera perda de respeito de autoridade simbólica. E quando eu falo de autoridade, eu estou me referindo a todas as autoridades, pai, mãe, ministros eucarísticos de todas as religiões, professores, policiais, políticos. Quando você acaba perdendo a figura de autoridade, você perde toda a estrutura social. E isso é o que vem acontecendo. Esse fenômeno reflete a crise social que a gente vive hoje. Nossa, é incrível. Agora, outra coisa. Pelo que você está dizendo aí,
a escola fica refém e nada pode ser feito. Tem algum caminho para isso? Tem. E o caminho é talvez bem mais simples do que a gente pensa. Ah, é? Gestão de convivência. É uma coisa que pode ser implantada em qualquer escola. Não é só disciplinar, mas a convivência. Aí o pessoal critica as escolas cívico-militares. Porque vai tirar do diretor, do professor, a autoridade. Não, é ao contrário. Eu vou pegar um exemplo bem simples. O Paraná tem 300 escolas cívico-militar. Dessas 300 escolas cívico-militar, falta vaga para atender a demanda. E a coordenação pedagógica permanece a mesma, a direção pedagógica é a mesma, os professores são os mesmos, não mudou nada. A única coisa que mudou foi o regime de respeito ao próximo. O investimento acaba, a pessoa fala, não, mas é que vai pagar, mas não, o investimento é o mesmo nas escolas. Não, não é. O investimento na escola cívico-militar, ele acaba sendo maior no primeiro momento, porque você precisa reestruturar o ambiente, mas ele no médio e curto prazo, ele já se paga, porque você para de ter que ficar pintando por causa de pichação, quebra de móveis, tudo. Então você tem, numa forma muito rápida, isso de volta. O fortalecimento da autoridade pedagógica é uma coisa para se fazer, apoio emocional institucional, mediação de conflitos, e aí é preparar os professores para fazer isso, envolvimento da família e da comunidade. A escola, ela pode ser uma ilha, mas ela precisa ser comunidade. Protocolos, claro, de segurança e intervenção, formação dos professores para habilitação social em gestão de conflitos. Exemplos de escola que dão certo, São Paulo, Pernambuco, Paraná, tem várias. Que implementaram um programa de mediação de conflito e reduziram até 60% os casos de violência. Ah, é? Então, nós temos bons exemplos, basta segui-los. Mas a gente quer seguir os bons exemplos, essa é a questão. Guarulhos, aqui no Centro do Professorado Paulista, nós temos todo ano, e eu já falei isso em um dos podcasts, as boas práticas pedagógicas. E nós temos muitas práticas pedagógicas muito boas. Conclusão: quando a escola é abandonada, quando o sistema é abandonado, quando as famílias abandonam tudo, não tem como fazer isso. Você precisa resgatar tudo isso para poder transformar. Puxa vida, é incrível. Agora, Barreto, qual o melhor tipo de educação ou um método pedagógico para enfrentar esse problema? Não tem o melhor. Tem Não o que existe. funciona na escola. Não existe o melhor. Tem o que funciona na escola. Simples assim. Tem escola que o sistema tradicional vai ser importante, tem escola que o sociocultural vai ser importante. O ideal é você trazer o método Missuri no primeiro momento do aprendizado, depois você trazer o sociocultural e depois o construtivismo na terceira etapa. Agora, como que vai fazer isso? Depende de cada escola, depende de cada realidade. Legal, legal. Agora, outra coisa. Então, o que a escola pode fazer para auxiliar o professor nesse exato momento, assim, a longo prazo, mais a curto prazo? O que você acha? Implantar um plano de convivência escolar, apoio psicológico e emocional do professor, fortalecer a gestão participativa, oferecer formação continuada, ativar a rede de proteção. E aí, ativar a rede de proteção é Conselho Tutelar, Ministério Público, CRES, CRAS, CAPES, Polícia Comunitária, Assistente Social, Saúde Mental do município. A violência não pode ser tratada como um problema isolado de algumas pessoas. Ela não pode ser tratada como um problema normal, que é o que a gente está tendo. Criar protocolo de atendimento à violência, que é identificar o problema, registrar oficialmente que aquele problema existe na escola, sim, porque enquanto você não assumir que existe o problema, você não vai trabalhar em prol dele. Você vai ficar refém dele. Apoiar o professor imediatamente. E apoiar o professor é você ativar as redes de proteção que eu acabei de falar. Acionar a família e toda a rede de proteção. Isso vai garantir o acompanhamento psicológico do professor e, se preciso, do aluno também. Sem interromper você, a família colabora bastante? De uma maneira geral, não, por causa da educação permissiva que a gente tem. A gente acha que a escola tem que resolver o problema do meu filho. A escola não tem que resolver o problema do meu filho, a escola tem que resolver o problema pedagógico do meu filho.
problema da educação é um contexto maior que passa por aquela falta de autoridade que a gente falou. Certo. Ô Barreto, professor Barreto, escritor, professor Carlos Barreto, né? Pode, quiser citar mais alguns detalhes aí, você ainda temos ainda um tempinho, pode falar, deixa uma mensagem para os nossos internautas. Então, deu tempo, hein? Deu tempo. Em vídeo, gravou. As atividades práticas, como círculo de conversa, é importante. Saber desafiar o aluno para ele ter vontade de aprender é importante. Tem uma coisa que a gente faz dentro dos treinamentos, que é ensinar o método de combate para os alunos. O que é o método de combate? É ver o que... Porque quando você coloca como desafio, você traz a necessidade de aprender. E você fazendo isso, você traz a obrigatoriedade de estudar. Mas aí passa a ser uma escolha do aluno, não uma obrigação do professor. Todo esse processo educacional, ele é importante justamente por causa disso. Permitir com que o aluno aprenda do jeito dele, no tempo dele, é fundamental. Mas o professor precisa incentivar isso. Só que para o professor fazer isso, ele precisa de capacitação. E o practitioner educacional é a base desse processo socioemocional nas escolas. Perfeito. Barreto, deixa as suas redes sociais aí para o pessoal. Então, se vocês quiserem saber aí mais sobre esses temas, tem o carlosbarreto.com.br que você pode acessar, e aí no Instagram o C-Barreto Treinamento, que você pode acessar, pode ver, pode participar sempre que necessário. E, mais uma vez, se não levarmos a formação para o professor nas escolas, não tem como fazer. A gente podia aproveitar esse recesso escolar para treinar os professores. Você que é diretor, pense nisso, entre em contato com a gente. Perfeito. Muito obrigado, professor Carlos Barreto, né? E a gente espera contar com você mais vezes aqui. E as portas estão abertas. Agradecer ao Aber, nosso grande produtor, e a você pela presença hoje, que estamos gravando no pleno sábado aqui em São Paulo, né? E Abner, mais uma vez, Abner, mais uma vez, obrigado aí por apoio. Um abraço, fiquem com Deus, até Beleza. breve. E nós vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Obrigado, tchau Brasil, você que está em outros países aí, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, eu Arsênio Tardivo e você.